Olá! O programa Mosaico Porto Antônio La Provitra tem como convidado Juarez Leitão, professor, escritor, membro da Academia Cearense de Letras. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! Olá! O programa Mosaico Porto Antônio La Provitra hoje tem o privilégio de ter como convidado para esse bate-papo aqui o professor, escritor e membro da Academia Cearense de Letras, Juarez Leitão. Muito bem. Sim, me esqueci. Instituto... Do Instituto do Ceará. Instituto do Ceará. Instituto do Ceará, que é histórico, geográfico e antropológico. Data de quando O Instituto foi fundado pelo Barão de Studat e outros intelectuais da época do século XIX, em 1887. É a instituição cultural mais antiga do Ceará, né? Porque ela antecede de alguns anos a Academia Cearense de Letras, que é de 1894. A brasileira, por curiosidade. A brasileira é de 1897. 3 anos depois. 3 anos depois da nossa. Então, a nossa Academia Cearense de Letras é a mais antiga academia de letras do país. Quer dizer que tu participa, né? Olha, é o sonho de todo escritor é participar da Academia Cearense de Letras. E todo historiador, e geógrafo, e antropólogo participar do Instituto do Ceará. No caso meu da Academia Cearense de Letras, eu ia matando meu tio uma vez, porque tive a ousadia de, aos 11 anos, dizer que que um dia ainda ia pertencer à Academia Cearense de Letras. Eu morava com meu tio, o padre Leitão, Francisco Soares Leitão, vigário de Nova Rússia, que na noite anterior, tinha me feito o presente de uma antologia cearense. E tinha dito: meu filho, esta antologia traz os textos em prosa e poesia dos maiores escritores do Ceará. São os membros da Academia Cearense de Letras. O Padre Antônio Tomás foi da Academia Cearense de Letras. O Padre Antônio Tomás era de Santana? Era de Acaraú. Acaraú, né? Nasceu em Acaraú, mas foi vigário em Santana do Acaraú. Santana, sabe? Pois bem. Então, eu passei a noite em claro, lendo, me entusiasmei, li. Quando foi de manhã, na hora do café, ele disse: que tal o livro? Eu digo: tio Leitão, eu um dia ainda vou ser membro da Academia Cearense de Letras. Ele tinha acabado de botar um pedaço de pão na boca, achou a coisa tão absurda que se engasgou. Menino, e quase que morria, começou a ficar roxo. Eu e a Nelsa, que era a governanta, tacamos a mão nas costas dele, como é costume no sertão, batendo com força e dizendo: São Brás, São Brás, São Brás, que é o santo dos engasgados. Até que pulou fora o pedaço de pão com o qual eu ia assassinando o meu tio. E quando ele recobrou a capacidade de falar, depois de tomar fôlego e tudo mais, a única palavra que ele disse foi o seguinte: idiota! Ora, quem já viu, chega um caboclo desse das brenhas, e aí vai ser membro da Academia Cearense de Letras. Por isso é que, em
1996, naquela noite de grande importância para mim, há 20 e tantos anos, naquela noite eu gostaria de ter o padre ali. Mas o padre tinha morrido em 1981. Mas eu fiz uma homenagem ao padre, porque eu contei no meu discurso o episódio. E disse, e sinto como se ele estivesse entrando nesta sala. Apontei para a porta do Salão Nobre da Academia Cearense de Letras e os novarrucenses, os ex-paroquianos dele, que foram batizados por ele, todos se viraram achando que o padre vinha entrando. Não vinha, mas estava ali presente, com certeza. Né? Tá. Esse teu dom da oratória também é fruto de um exercício muito grande do seminário, né? Já quando eu tinha de 10 para 11 anos, meu pai foi assassinado por questões políticas, né? A luta lá no interior, e sobretudo naquela região dos Inhamuns, entre o PSD e a UDN, né? E na campanha de 58, meu pai, que era tavorista, e por isso eu tenho o nome de Juarez, é uma homenagem ao Juarez. Ele admirava muito. Então meu pai era tavorista, por isso era udenista, porque a UDN tinha duas vertentes. A vertente Saboia, que era dirigida pelo juiz Zé Saboia de Sobral, e a vertente tavorista, que era dirigida pelo doutor Manuel Fernandes, no Nascimento Távora, o pai do Virgílio. Então, meu pai filiava-se à corrente tavorista, da UDN. E, em 1958, ele se empenhou demais, fez inimigos, estava nascendo o meu município, que antes, como vila, pertencia à independência. Se libertou em 57, em 58 era a primeira eleição. Meu pai não se candidatou, mas apresentou um candidato. Ganhamos a eleição municipal e ele conseguiu muitos inimigos nessa eleição. E em 59 ele terminou assassinado, porque o PSD ganhou com o Pascoal Barroso, derrotando o Virgílio em 58. E os postos chaves, delegacia, direção do grupo escolar, passou a ser do PSD. E eles se sentiram poderosos e assassinaram meu pai. É uma curiosidade, é o seguinte, todas as vezes que eu passo ali pela Avenida Sargento Hermínio, que eu trafego pela Avenida Sargento Hermínio, e em homenagem ao Sargento Hermínio, que foi um herói brasileiro na Segunda Guerra Mundial, dizem que o maior herói do Brasil na Segunda Guerra Mundial, mais importante do que o Mascarenhas de Moraes, porque morreu na tomada de Monte Castelo, por isso é que a avenida é no Monte Castelo, né? Tá. Então, toda vida que eu passo, e ele é homenageado nas capitais, todas as capitais têm ruas ou avenidas com o nome dele. Toda vida que eu passo ali, eu me lembro que o irmão mais novo dele matou meu pai. O meu pai foi assassinado por Raimundo Aurélio Sampaio, irmão do Sargento Hermínio. Onde foi isso? O assassinato foi em Novo Oriente. Em Novo Oriente. O Sargento Hermínio é tido como filho de Crateús, filho da Independência, mas ele é filho de Novo Oriente. Na praça principal tem uma estátua dele. Juarez ficou por isso mesmo? Bom, essas coisas dos Inhamuns ninguém pode contar detalhes, né? Tá certo. Vem cá, aí no seminário, por exemplo, quais teus mestres, assim, que te despertaram muito, assim, a literatura? O Paleitão, eu fui morar com o Paleitão. Quando meu pai morreu, a minha mãe era irmã do vigário de Nova Russas, e disse, você vai morar com o Paleitão. Fui morar com o Paleitão. Ele, assim que eu cheguei lá, já tinha outros lá, outros meninos de parentes. Os parentes pobres mandavam os filhos para casa dos vigários, que eram parentes, né? Lá estava, por exemplo, Soares Feitosa, o famoso poeta Soares Feitosa. Francisco José Soares Feitosa, meu primo. Meu primo e meu irmão de criação. Porque nós fomos criados na mesma casa, né? Certo. Ele também tinha sido seminarista, mas já tinha deixado o seminário. Aí eu chego lá, o Paleitão me põe no ginásio Monsenhor Tabosa, que era o ginásio que ele tinha fundado lá. E no ano seguinte, ele diz, meu filho, é o seguinte, eu vou lhe botar no seminário.
É a melhor escola do Ceará. Um seminário fundado por Dom José Tupinambá da Frota, com organização copiada do Colégio Pontifício de Roma, do Pio Brasileiro, né? Então, todo o regulamento, tudinho, você vai para lá. Eu não vou lhe perguntar se você tem vocação sacerdotal, porque se você disser que não tem, eu vou ficar com remorso, porque vamos dar um bolo em Deus. Mas eu só quero que você se adapte à disciplina, que é rígida, e não me chegue aqui expulso do seminário por indisciplina ou qualquer outra malfeitoria, né? Antes de você ir para o seminário, você vai seguir as regras que eu vou impor aqui para você. Eu não quero menino que eu crio transformado em moleque de rua, certo? Você só sai quando eu mandar. Outra coisa, eu nunca vou lhe bater. Quando ele disse isso, foi um alívio muito grande. Cara danada. Porque eu fui criado com chiqueirador, nas costelas, com cipuada, com puxa-arranco de orelha. Então, apragatada na bunda. Então, eu digo, nunca vou lhe bater, eu digo, aí vai ser um paraíso. Vixe! Mas você receberá castigo toda a vida que errar. Daí eu fiquei curioso. Eu digo, rapaz, se ele não vai me bater e eu vou ser castigado, que castigo é esse? Terminei um dia descobrindo. Chegou o Zé Alcanfor, meu primo de Crateus. Falei, Juarez, cadê o Tileitão? Eu digo, o Tileitão está na novena. Só vem mais tarde. Que hora que ele vem? Eu digo, bom, eu acho que ele vem, a novena começa às 8 horas, deve ter, se aí 9 horas, né, ele vem, se dá tempo. Eu digo, de quê? A gente ir pro cinema, vamos pro cinema. Eu digo, mas o Tileitão disse que eu não podia sair de casa sem ele dar a ordem. Que conversa é essa? Não é prisioneiro, não. O cara chegou e eu peguei corda e fui ao cinema. Quando eu voltei do cinema com o Zé, estava o Paleitão, as duas mãos metidas nos bolsos da batina, ele na porta da casa paroquial, disse, muito bem, me desobedeceu, não foi? Vai ser castigado. Daí o Zé foi justificar, não, Tileitão, é porque nós fomos... José, você aqui é hóspede, vá para o seu quarto. Minha conversa é com o Juarez. Daí eu digo, eita diabo, como é que vai ser isso? Daí ele chegou na biblioteca dele e disse, você está vendo essa coleção? Leia o que é. Eu digo, História Universal. Olha o autor, César Cantu. Quantos volumes são? Eu contei 36 volumes. Ele diz, muito bem. Nessa coleção você vai procurar a Batalha de Maratona e vai me aprender a Batalha de Maratona e amanhã, na hora do almoço, você vai fazer uma palestra sobre a Batalha de Maratona. Eu digo, uma batalha de quê? Batalha de Maratona. Aí ele me deu uma dica, foi um episódio da história grega. Bom, daí eu fiquei com isso aí, né? E fui procurando, né? Se era grega, eu comecei lá, pré-história, daí vem Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Fenícia, Palestina, Creta e Grécia. Achei a Batalha de Maratona. Um episódio ocorrido em 390 a.C., coisa incrível. Os persas invadindo a Grécia. A defesa de Atenas estava em risco. Milcíades, o comandante ateniense, fez um discurso. Vamos partir para a planície de Maratona. Vamos lá, vamos deixar aqui as crianças, os velhos e as mulheres. E vamos partir para a guerra. O inimigo é 10 vezes superior em número a nós. Vamos morrer pela pátria. Mas chegando lá, a grande planície de Maratona, né? Que tem 42 quilômetros, né? Por isso que a prova... É em homenagem a esse episódio. É. Daí, no bosque, nos dois lados do bosque que margeavam a planície, ele botou arqueiros com setas preparadas para incendiar. Seriam setas incendiárias. E logo depois dos arqueiros vinham os lanceiros, né? Atrás deles. E quando o batalhão persa entrou compacto, na planície, começou a chover fogo em cima dele.
eram as setas incendiárias, caindo no meio das tropas e desbaratando tudo, eles enlouquecendo. Do meio das tropas, os soldados forçavam os outros para os francos. E aí, desesperados, entravam nos bosques, onde o bosque era onde eram recebidos pelos lanceiros, espetados pelos lanceiros, né? E os gregos, os atenienses venceram essa batalha. O negócio foi tão surpreendente e tão empolgante que ele chamou um soldado. Soldado, vá a Atenas e informe lá que nós vencemos. Olha aí. O soldado era tão vibrador que ao invés de pegar um cavalo, correu a pé. Correu. 42 quilômetros, chegou lá espavorido, os buracos de vento era duas forças, a língua, uma gravata. E ele, os olhos já para pular fora, ele só disse uma palavra e caiu duro todo morto. Vencemos! Pá! No chão desabou morto. Por isso, uma das modalidades Das Olimpíadas. das Olimpíadas A maratona, né? A maratona, a corrida pedestre. Né? Bom demais. Então eu peguei e decorei aquilo ali tudinho. Sim. Li várias vezes, a noite toda. E quando foi na hora do almoço, pertinho do almoço, ele chamou a dona Ingrácia, uma vizinha, e disse, compro. E a dona Ingrácia, olha, Juarez, deixa eu medir aqui o seu pescoço. Eu disse, vou me enforcar? O que vai ser? Ele disse, não, uma roupa nova que o paletão mandou comprar. Calça e camisa, sapato e tudo. E já tem o barbeiro que veio cortar o seu cabelo. Ora, cabelo cortado em casa só do vigário e do bispo, né? É. Pois bem, e me aprontaram todinho, deram perfume de abacacete, digo, o que vai ser aqui? Ele disse, não, é porque você vai fazer uma palestra. Eu digo, eu vou fazer uma palestra? Vou. Vai, o padre disse que era. E ele te convidou o prefeito, o promotor de justiça. O promotor era o doutor Vasco Damasceno Eire. Doutor Vasco. Doutor Vasco Damasceno Eire, o juiz de direito, a dona Zilmar Martins, professora de português, o Odila Evangelista, que era o diretor do colégio. Todo mundo lá, nesse banquete que o padre deu, e eu fazia a palestra. Né? Você me perguntou o negócio da oratória, veja só. Da oratória, vem daí. Daí eu mandei brasa lá. E quando eu olhei, o padre estava chorando, né? Eu decorei, eu estava dizendo um negócio decorado. Mas vamos beber um copo d'água, né? Falando Vamos, em oratória, né? A gente volta já. E o programa Mosaico volta aqui com Juarez Leitão, aqui esse professor. Juarez, agora conversar com você fica melhor ainda com a tapioca amiga, né? Como é que surgiu essa história da tapioca amiga aqui do encontro? Bom, o momento foi o seguinte, eu sofri um infarto. Daí, o médico disse, me fez aquelas restrições do infartado, né? Porque foi uma cirurgia muito difícil, né? 2 estentes, 4 pontes, né? E eu tinha que ficar aqui preso em casa. E os amigos vinham visitar e eu servia tapioca, já que não podia servir bebida alcoólica, porque senão dava vontade de beber também, né? Então servia tapioca com café. E aí foi juntando gente, corre e tal. E o pessoal teve a ideia, o Bezerrinha, o César Montenegro, o Pedro Gomes de Matos, disseram, rapaz, vamos institucionalizar isso aqui. Aí começaram a chamar mais gente. Elegeram um dia, assim? A última quarta-feira do mês. Daí, nós tentamos fazer semanal, mas não dava não, era muita mão de obra. Daí por mês, aí começaram a convidar e tudo mais, e reencontro de pessoas que há tempos não se encontravam, ou que sentiam carência mesmo de um bate-papo e tudo mais. E eventos também, né? Literários. Daí vinha o presidente da academia, o presidente do Instituto do Ceará, os jornalistas, escritores, políticos aposentados, de preferência aposentados, né? Porque senão o cara vai fazer proselitismo e não sei mais o que, não dá, né? Pois bem, daí vinha Lúcio Alcântara, né? Gonzaga Mota, Luiz Marques, que foi prefeito, Maria Luísa Fontinelli. E é bom que velhos adversários se juntaram aqui, se abraçavam, se confrontavam como se tivessem sido amigos da infância. É legal, porque é a vida acima de tudo, né? Então foi muito bom a coisa. E foi ficando... nós passamos a comemorar os aniversários também, os eventos, fazer homenagem, né?
o Belchior, 10 dias depois da morte do Belchior, nós fizemos um evento, trouxemos o primeiro que o empregou, né, o professor Luiz Cruz Lima, dono do curso Humberto de Campos, e todo mundo vinha e contava histórias. Os homenageados eram homenageados com relatos da sua vida, vivos ou mortos, né? Rapaz, é muito bom esse encontro. E por exemplo, eu fico imaginando, ainda não vim, não estou me escalando não, viu? Mas não, você já está convidado. Ainda não vim não. Mas eu me lembro muito de você no Jornal do Dorian, eu acho que era dia de sexta-feira. Dia de sexta-feira. Né? Era tudo você, Dorian, Arabá, Lustosa da Costa. Lustosa da Costa. Tudo. E eu ficava por causa do Ariosto Holanda, por causa do Zé Dória. Pérez Macedo. Do Zé Dória e do Dorian Filho, um amigo deles, eu ficava ali de peru, ouvindo as histórias. Era muito bom, né? Porque essa convivência assim, de assuntos com conteúdo e com a leveza mesmo, né? Quer dizer, onde muitas vezes não, totalmente, divergências não significam inimizades nem agressões, claro, né? Claro, é a construção da democracia, né? Com certeza. Então, isso eu aprendi muito com um grande amigo que eu tive, Cláudio Pereira. Para mim, ele era uma aula de democracia. O Cláudio Pereira ia algumas vezes lá no Dória. Algumas vezes, Era meu amigo, um grande agregador. Um grande agregador papo. Que conversava com todos e com respeito, né? Quer dizer, porque hoje em dia eu vejo muito assim, fulano não presta porque ele não pensa igual a mim. Né? Sobretudo agora, no atual radicalismo, né? Com um extremismo terrível. Eu vi gente se intrigando, até familiares, pessoas brigando por posições políticas e coisa e tal, né? O Dória era um grande agregador, não era também? Com certeza. Não era? O Dória era uma figura. Porque o Dória morreu com 73 anos, novo. Mas um adolescente. O Dória era um menino, viu? Uma coisa... Era dentista, não era? Dentista, foi professor da faculdade. Foi deputado. Foi vereador. Foi presidente da Câmara Municipal. Renunciou por causa de um tiroteio. Não sabia não. Foi o seguinte, o professor Edmilson era vereador e estava fazendo um discurso contra o prefeito Acrisio Moreira da Rocha. Sim. E aí o vereador Gutenberg Brau leu um bilhete, que, segundo ele era um bilhete que o prefeito Acrisio tinha mandado para interromper o discurso e fez uma acusação grosseira, uma coisa familiar, né? Aí todo mundo andava armado naquele tempo. Aliás, arma, só quem podia comprar um revólver, né? Porque não era hoje quem anda armado é quem não. Mas daí ele pegou, puxou o revólver e atirou no Gutenberg Brau, né? Errou o tiro. E a turma do deixadista agarrou. Daí o Dória disse, olha, é o seguinte, o presidente da Câmara, eu proponho que o Conselho de Ética casse o mandato, se reúna para caçar o mandato e faça a indicação para a gente caçar o mandato dos dois. Do professor Edmilson e do Gutenberg. Daí a turma do Deixa diz, não, PPP, ele disse, pois então vou renunciar à presidência. E quem adorou foi o Zé Barros de Alencar, que era o vice-presidente. Da Messejana. E foi presidente 12 vezes. 12, me lembro. Grande figura. Eu fui amigo do filho dele, do Zé Barros. Tudo. Mas, e o Clube do Bode? O Clube do Bode, rapaz, foi uma outra descoberta da boemia cearense, da necessidade de papear, né? Então, o Sérgio Braga, figura incrível, o Sérgio Braga, né? Sérgio Braga. Todo mundo quer bem a ele, e ele daquele jeito, né? Generoso e tudo. Ele tinha 13 livrarias, na verdade, 13 lojas, chegou a ter 13 lojas, mas a loja que ele ficava era a vizinha do bar. Porque o Flórida, né? Quando o Flórida saiu do centro da cidade e veio para a rua Dom Joaquim, ficou vizinho à livraria do Sérgio Braga. Então não tinha coisa mais aprazível, porque chegavam os amigos para visitar o Sérgio e aí
Ele mandava buscar o uísque, a cerveja, o tira-gosto, no Vocês bar vizinho. faziam o tiragosto lá também, né? Ou mandava fazer Não, vizinho, tudo, não era mandava, tudo Flórida. né? Era tudo Eu ia falecido. muito lá, o Erasmo Pitombeira, meu amigo Ah, Erasmo o Pitombeira. Erasmo Aí fazia Pitombeira. uma malaçada, né? Que ele Era, chamava, né? Das coisas, Então, né? veja só, era tudo fornecido ali pelo Flórida, né? Então, eu, por exemplo, levei para lá. Os amigos iam trazendo os amigos. Eu levei o Barros Pinho. Gente boa. Estou escrevendo a história dele, Gente do boa. Barros Pinho. Era. Levei Tu vai contar a história do punhalzinho que ele Claro, andava? pro punhal E do joanete dele, que ele taioca, tirava o dos taioca. sapato, não era? É. Punhal dos Taioca, né? É. Os Taioca é o seguinte, é a raça dele, da família lá de Crateús. Tem uma raça de valente que eles dizem descendente dos índios e que são os Taioca, né? E são tudo valente. O Barros Pinho pegou essa corda e era valente. E eu vi assistir várias brigas dele. Convivi com ele 42 anos. Rapaz, para ilustrar, e tem tudo a ver com ilustração, quando ele foi prefeito, o cartão de Natal dele, que era um poema belíssimo dele, eu ilustrei. Ah, Foi na muito prefeitura. bem. Ele, Ave Maria, eu gosto muito dele. Eu Ele, gosto, e sempre né? tinha a palavra azul nos poemas. É. Natal, não sei o que, azul, né? O encanto azul, sei lá. Zé Maria era uma grande figura. Eu fui a Teresina, pesquisei os primeiros 17 anos de vida dele, né? Tive a sorte de encontrar uma tia dele lá, que contou episódios da infância dele. Quando eu cheguei aqui, 15 dias depois, a tia morreu. Já tinha 95 anos, mas estava lúcida. Foi uma beleza. Eu tenho esse depoimento gravado. Vai ser muito bom para o livro, né? Demais, demais. É porque esse demais. negócio dessa pandemia, rapaz, me deu... Eu peguei Covid logo no começo e fiquei sonolento. Uma sonolência, porque eu costumava escrever de manhã ou de madrugada, né? Assim. Mas daí a Covid me deu essa sonolência. Amanhã é inutilizada para mim. Eu só depois do almoço é que ressuscito. Eu vou dizer um negócio. Agora, essa história da gente passar pela peste, né? Enfrentar a peste. Será que é daí que vem aquela expressão cabra da peste? Eu não sei, mas Pode ser, né? É porque o cearense, ele está em todo canto do mundo, né? Você chega em qualquer lugar do planeta Terra, não é só daqui do Brasil, não. Aí tem um cearense. E outra coisa, e se dá bem, ele chega lá é como judeu, né? Ele chega lá de nu, põe o cearense nu em qualquer parte do planeta e 6 meses depois procura visitar para ver uma coisa. Ou ele já é garçom, já está estabelecido, está cantando, não sei mais o que, ele é o cão comendo mariola. Então ele diz, tem expressões que são ditas ao cearense. Ele diz que é um caba do patuá rasgado. Não sei por que do patuá rasgado, porque o patuá você usa para botar a caça, que você abate e você bota abaixo. Mas se o patuá está rasgado, você chega em casa sem caça, sem nada, mas valeu pela aventura. Pronto, então é um caba do patuá rasgado. Então, é um caba da peste, um pai d'égua, né? Pai d'égua. Ou um filho de uma égua. A égua é a prostituta, a denominação de prostituta criada pelo cearense. Porque a partir do tempo em que o capitão Cordeiro Neto foi chefe de polícia aqui no Ceará, ele começou um programa que ele chamou de profilaxia moral. É na época que ele pegou o apelido também de Homem da Lata? Foi. Profilaxia moral. O que é profilaxia? Você limpa a ferida, né? Com álcool, não sei com o quê. Pois bem, profilaxia moral. O que é que ele chamava de profilaxia moral? Era retirar as prostitutas do trutuar, quer dizer, as que faziam, as que faziam trutuar na rua, né? E botar num recanto lá, né? E resolveram botar atrás da Misericórdia, atrás da Santa Casa de Misericórdia, ali na cinza, né? Daí chamavam de cinza lá, botaram para lá. Já os frequentadores, os fregueses das prostitutas mais conservadas, ou novinhas ainda, né? Que eram desembargadores, deputados, gente rica da cidade, disse, não, demora aí, Capitão Cordeiro Neto, não é assim. Algumas dessas meninas, são verdadeiras educadoras, elas têm uma função social muito grande, são iniciadoras sexuais de nossos filhos e dos namorados de nossas filhas, senão eles pegam as nossas filhas, né? Então, tem que prezar. Naquele tempo estava havendo uma reacomodação espacial na cidade.
e surgiram 3 bairros. A família Frota Gentil criou o bairro da Gentilândia. A família Filomeno Gomes criou o Jacarecanga e a família Guimarães Porto, família Porto, criou o bairro da Praia de Iracema, né? Esses 3 bairros provocaram um deslocamento das elites para esses bairros. Nesses bairros construíram bangalôs e coisa e tal. E aí... A Aldeota nessa época era o fim do mundo, Era o fim do mundo. Então o bairro chique era Jacarecanga. Né? Os bangalôs. Então o resultado. Aí muitos sobradões do centro da cidade ficaram ociosos. Então, à medida que o comércio foi crescendo, os comerciantes ocupavam os térreos e ficavam abandonados a parte de cima dos sobrados. Foi aí que, quando veio a tal da profilaxia moral do Cordeiro Neto, que depois, anos depois, seria prefeito de Fortaleza, 58. Foi aí, isso era os anos 30, 40, né? Então, o pessoal sugeriu, os clientes da elite, eles sugeriram, vamos acomodar essas meninas nesses sobrados abandonados. E ninguém vai chamar de cabaré, nem putada, nem esses nomes, não. Vão ser Pensões Alegres. Pensões Alegres. Bonito, né? É um eufemismo, né? É um eufemismo incrível. Pensões Alegres. As Pensões Alegres pareciam os cabarés franceses. Pegava fogo lá em cima, daí eu quero chegar. Demora aí. Eu quero chegar. Daí tinha orquestra ao vivo. O nosso Evaldo Gouveia se iniciou aos 18 anos cantando e tocando em cabarés do centro da cidade. Tá certo. Então eles eram numerosos na rua Major Facundo e Barão do Rio Branco, mas tinham em outros locais também. Por exemplo, o do episódio Queima Raparigal era na Floriano Peixoto. Foi da Floriano Peixoto, o cabaré da Amélia Campos, né? E tinha um cabaré também na rua Conde D, a Pensão da Graça, onde aconteceu o famoso crime do Idalino. O Idalino era jogador de futebol era do um Ceará. ídolo, né? E matou 2 pessoas e deu fim aos corpos nas areias da Barra do Ceará. Bom, mas o certo é o seguinte, então ficou assim, aquele pessoal mais chique, né? Escolheu as mulheres ainda novinhas, não tinha negócio de limite de idade não, 15 anos e tudo mais, mas limpas ainda, e aquelas decaídas, de bucho quebrado, essas aí foram ruídas pela vida. Ruídas pela vida, foram jogadas na cinza e começaram a chamar aquilo de curral das éguas. E daí vem a palavra égua como sinônimo de puta, né? Sinônimo de esta égua, né? Agora acontece que a palavra égua evoluiu de tal maneira no nosso vocabulário que tem 3 sentidos, né? Tem a égua, que é a rapariga, né? A puta. A quenga, né? A cotruvia. Vai ver que já é uma corruptela de cotovia. Um nome romântico desse, do Romeu e Julieta, e se transformar em nome de rapariga, de cotruvia. Pois bem, tem a cotruvia, a égua cotruvia. E tem o bebo égua, que é o camarada que bebe e vomita e diz besteira, e é um chato. Que ninguém quer, pegajoso. Bebo gosta de agarrar, aquela coisa, e dizer besteira. Tem o bebo pai d'égua, que é o que paga a conta de todo mundo, faz discurso, é poeta, conta anedota. Legal. Esse é o bebo pai d'égua. Então, um pai d'égua é o garanhão lá na pradaria, é o cobridor, né? Então, esse aí é o cavalo de raça. Esse é o pai d'égua, pai das éguas. E daí virou pai d'égua. Pai d'égua, você ser chamado de pai d'égua é um elogio. Pai d'égua é o pagador, pai d'égua é o Sérgio Braga. O Sérgio Braga é o pai d'égua. Pai d'égua. Mas, espera aí, eu quero continuar aqui. A gente volta já, espera aí. E o programa Mosaico volta nesse bate-papo maravilhoso aqui com Juarez Leitão. Aí eu fico pensando assim, o pessoal diz assim, Fortaleza não tem história, ó. Pode não ter memória, mas tem, né? Aqui, rapaz, bora valorizar a nossa cultura. Sim, falando nas cinzas,
quando eu fiz um projeto que era uma reforma da antiga cadeia pública, que já foi em Setu, é um centro de turismo, eu ouvia muitas histórias. Por exemplo, diziam que na época, para os presos, não existia a visita íntima. Então, se o preso tivesse um bom comportamento, o diretor lá da cadeia liberava para ele ir escoltado às cinzas lá para ver as meninas. Como é o curral? O curral, era. Mas o cara ia armado, o guarda, armado, né? Vigilante. O vigilante, e assistia lá o ato, assistia ao ato lá, aí e voltava, né? Então, é uma fortaleza que me faz me lembrar também dos quimoeiros, né? Era quando ela não era... Não era, mas como está falando aqui, não vamos falar nos quimoeiros agora, não. Eu queria mesmo falar... porque nós estamos comendo. Estamos comendo, né? Mas eu quero falar numa das pensões que a gente falou no bloco passado, né? Anterior. Que tinha lá no sobrado que as meninas ficavam lá. Tem uma história do incêndio, né? Que tem a ver com a cultura da gente, né? Se for o seguinte... O Nacélio localizava já nos anos 40, mas a minha pesquisa para o meu livro Sábado, Estação de Viver, Histórias da Boemia Cearense... Nacélio que você fala é o Lima Verde. É o Nacélio Lima Verde. Eu localizei que foi nos finais foi de 35, de 36 para 37, no final do ano por ali. Uma pensão daquelas, uma loja, porque embaixo eram as lojas. Uma loja pegou fogo num sábado, num sábado para o domingo, na madrugada do domingo. Na madrugada do domingo. As mulheres, as profissionais do amor, elas tinham dado um duro tremendo no sábado, que é um dia cheio, né? E estavam cansadas, fatigadas, quando sentiram uma quentura subindo, e elas pensavam já que era o fogo do inferno, que estavam todas condenadas porque viviam sendo apontadas como grandes pecadoras, né? E quando elas sentiram aquele calor tremendo, eles disseram, é o fogo do inferno. E a chama já subindo, lambendo as janelas, daí elas viram que estavam sendo assadas vivas, como a Joana d'Arc. Pois bem, então, elas se levantaram com as suas roupas de dormir, os cabelos ainda nos bobs, né? Aquela cena triste, de desespero na janela, a chama já, né? E elas gritando, chega, 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 salve a gente, pelo amor de Deus, acuda, acuda. E o pessoal foi chegando e foi jogando água e tudo mais, e baldes d'água e não sei mais o que diabo. E eu não sei se já tinha corpo de bombeiro, mas eu sei que a providência imediata era jogar água do jeito que fosse, naquelas chamas e coisa e tal, e os gritos lá em cima, ela desesperada. Ninguém morreu, né? Mas nasceu naquele tempo uma imprecação sádica, terrível, porque as coitadas, descabeladas, desesperadas, gritando, pelo amor de Deus, salve a gente, salve nós. Daí um sujeito que estava passando, assistiu a cena e gritou, queima, raparigal! Né? Ora, você vê o seguinte... Isso ficou, né? Ficou. Deixa eu ver, o Milton Dias, quem contava era o Fran Martins. Estava ele e o Fran Martins lá em Portugal. Doutor Fran já me apresentou na exposição. Frequentei a biblioteca dele. Era um craque. Pois bem, o Fran Martins foi com o Milton Dias, os dois eram membros da Academia Cearense de Letras. E o Milton gostava muito de Portugal, né? Ele gostava muito de Paris, porque ele falava francês, era professor de francês da universidade. Mas ele gostava muito de Portugal também. Iam para aquela região boêmia de Lisboa, onde se canta, loja, como é? Dos fados. Bares de fado e tudo mais, casas de fado, né? E estavam lá um dia... Alfama. Eles foram recebidos por um grupo de amigos, escritores lá, mulheres e homens, todo mundo lá e tudo mais. E aí o vinho correu solto, né? Determinada altura, o Milton Dias, exaltado, já bebo, gritou, queima, raparigal!
E elas tudo achando graça, né? Eita, obrigado pela rapariga, rapariga, porque é uma moça jovem em Portugal, né? Um coroal daquele sendo chamado de rapariga era um elogio muito grande. Daí, ele mal sabia do que estava acontecendo. Eu tenho uma amiga que chegou, que resolveu morar lá, disse, na primeira semana ela foi chamada de rapariga, eles já me descobriram aqui. Esse Milton Dias era uma figura. Milton Ele Dias, recebia na casa dele dia de sábado, rapaz, e era um sarau formidável, né? E uma vez o Milton Dias, a Carvalhedo, era um... Carmen, pianista. Carvalhedo, pianista e tudo mais, era muito amiga dele, e um dia eles foram pro Náutico, jantar no Náutico e correr e tal, estavam lá jantando. Ele, a Carmen Carvalhedo e outras pessoas. Nadir Pape, era amiga dele também, né? Nadir Pape Saboia, né? Pois bem, daí depois do jantar, assim que eles iam saindo, caiu um toró. Toró, uma chuva dos 600, e eles, puxa vida, rapaz. E amanhã cedo eu tenho aula na universidade, eu tenho que ir embora. Eu não pode. Aí pega a chuva? Não, deixa passar. Daí as chuvas do Ceará são muito rápidas, sobretudo em Fortaleza e sobretudo no Meireles. Aqui uma chuva dura 5 minutos. Pois bem, daí, mas empapa tudo, né? Rapaz, quando eles foram descendo ali, aquela calçadinha do Náutico, a Carmen Carvalhedo escorregou, estacou no chão. Bem na lama mesmo e tudo mais. Daí, cadê os cavalheiros? Os Milton, seja cavalheiro pelo menos uma vez na vida. Me ajude a sair daqui, me pega minha mão. Ele chegou perto dela e disse assim, posso lhe ajudar, mas só se você, a partir de hoje, disser para toda a cidade que eu te tirei da lama. Da lama. É a expressão do bolero, né? Era. Do Adelino Moreira. Tem um livro, As Cunhãs, dele, As Cunhãs, né? dele, As Cunhãs. Grande. Milton era incrível. Doutor Fran, eu gostaria de conversar com ele, sobretudo sobre o Grupo Clã, né? Que ele fazia parte, né? E aí eu me interessava muito, porque eu sou afiliado de batismo do Braga Montenegro. Ah, o Braga Montenegro, lá de Maranguape. Braga Montenegro, crítico literário. Crítico literário, né? Também escreveu Uma Chama ao Vento. Uma Chama ao Vento, as viagens, né? E foi um crítico de José de Alencar, não foi também, né? Foi, ele era um analista muito bom. Disse que depois daquele, me esqueci do nome do jovem crítico literário do Ceará, que morreu muito jovem também, o grande crítico do Ceará foi o Braga Montenegro. Muito bom o Braga Montenegro. Então, por funcionário do Banco do Brasil, funcionário do Banco do Brasil. Era. Tem o Rocha Lima, morreu muito jovem, com 23 anos, e surpreendeu o Brasil naquele tempo como crítico literário, né? Morreu de beriberi. E o outro grande crítico literário foi justamente ele, né? Depois veio o Pedro Paulo Montenegro, né? Que outro grande Pedro Paulo, era. Olha, quando eu estudei na Universidade Federal do Ceará, eu tive a oportunidade de, por exemplo, eu andava muito pela Pró-Reitoria de Extensão ali, tudo que era Pedro Paulo Montenegro, tinha o Moreira Campos, o próprio reitor Antônio Martins Filho, que, rapaz, quisesse encontrar o chamado de reitor, né? Sempre, o eterno reitor. Ele tinha um salão lá, como é uma sala lá. Mas ele era direto, era na imprensa universitária, né? Ele sempre tinha um projeto, coleção Alagadiço Novo. Publicando os autores cearenses. Muito bom. Aí o menino Juarez vai ser professor aqui. Como foi? Sim, daí o François, meu amigo, mentiu muito nesse dia lá, me apresentando ao diretor do curso. Disse, ele é o maior professor de história, não sei o quê. Ah, você acabou de dizer que o cara é professor de português. Não, você ouviu mal. Pois muito bem. O professor de história faltou porque foi dispensado. E está lá vago. Ele se é professor de história, vai subir e dar aula agora. Daí eu taquei o pé assim por detrás da mesa no François. O François disse, não, ele sobe agora. Daí, rapaz, eu digo, puxa vida, esse cara é doido. Daí eu digo, François, tu é louco, rapaz, agora, sem mais nem menos, cadê o livro? Não sei nem o que é e tudo mais. Ele disse, rapaz... Tu um menino, não era praticamente. Eu tinha 19 anos. Daí ele disse, tu não ganhou tudo quanto é de concurso de oratória no seminário, porra? Te garante lá, faz um discurso. Pronto. Daí eu cheguei lá,
Ele disse outra coisa. Vou lhe ensinar uma dica. Quando o cara perguntar coisa, o grande perigo é aluno perguntar uma coisa que você não saiba. Por isso você tem que gelar o aluno. Como gelar o aluno? Assim que o cara levantar o dedo, professor, com licença, eu queria... Você sai de onde você está, de cima do tabuado lá, né? Vai lá na carteira do cara, olha bem nos olhos dele e diz assim, diga. Ele já fica sem jeito. Então, rapaz, eu cheguei lá e disse, onde é que o professor? Disse, que é o novo professor de história, coisa e tal, etc. O François, que é professor de vocês aqui, está garantindo que esse cara sabe história e tudo mais, que é grande professor, que veio de São Paulo, não sei o quê. Nunca tinha ido nem a São Paulo. Pois bem, daí ele vai dar aula. Então, eu digo, muito bem. Daí eu peguei para ter meu nome lá, né? E, na lousa e disse, onde é que o professor anterior deixou a matéria? Todo peitudo, né? Daí disseram, no Egito. No Egito. Eu digo, pô, daí eu peguei aquela frase do Heródoto, né? O Egito é um presente do Nilo. Daí, por que um presente do Nilo? Porque todas as civilizações nasceram à margem de um rio. A China, às margens do rio Amarelo, a Índia, às margens do rio Ganges, a Mesopotâmia cercada por dois rios, Tigre e o Eufrates, a Palestina, o Jordão. E aqui, Fortaleza, nós temos o nosso Riacho Pajeú, que já foi rio antigamente, que hoje foi imprensado e virou essa coisa, essa fossa a céu aberto, não sei mais o que. Já fiz lá um discurso. Já fazia alguns minutos que o tempo da aula tinha começado, eu sabia que se eu enrolasse mais um pouco, ia dar um aluno, professor, com licença. Daí eu fui lá onde o aluno estava, olhei nos olhos dele e disse, diga. O cara ficou cheio de perna e disse, não, é porque eu queria perguntar. Diga, pode perguntar. Daí o cara era escroto e soltava. Quais são as 7 capitais do Egito? Eu só sabia que da primeira, que era Tunis, e a atual, que é Cairo, né? Daí eu digo, não, antes de lhe responder, você tem que saber por que uma cidade deixa de ser capital. Por que uma cidade perde a sua hegemonia política? Que razões são? Que motivos? Econômicos, sociais, políticos, religiosos. E o tempo? E o tempo. Daí, por quê? Porque eu digo, porque veja só, muita gente, esse negócio de perguntar o passe, o que é, não sei o quê, isso se chama cultura de almanaque. Alguém perguntou, o que é cultura de almanaque? Já estaria mais entendendo. Rapaz. Cultura de almanaque. Vocês nunca receberam nas farmácias o almanaque do biotônico e o almanaque do capivarol? Capivarol, né? Nunca receberam? Pois já tem uma secção de assim, você sabia? E sai dizendo informações sumárias, primárias, superficiais, como por exemplo, quantos quilômetros tem a muralha da China? Isso não é pergunta que se faz. Não se deve perguntar quantos quilômetros tem a muralha da China. Se deve perguntar por que a muralha da China foi construída. A razão, as coisas na história, os fatos, tem que ter uma razão, um motivo. Bateu, né? Aí quando bateu, levantou-se um senhor, porque lá era para exames de madureza também. Eu me lembro muito bem dele, depois tornou-se meu amigo, Edson de Souza Aguiar. Era funcionário do Denox. Estava ali para fazer o curso de Direito. Ele estava se preparando para o curso de Direito. Depois se formou em Direito e em Agronomia. Edson de Souza Aguiar, cabeça branca, levantou-se e disse, olha o professor Léo Dantas, diretor, que era o diretor. Nós estamos muito satisfeitos com esse professor que você conseguiu. Esse aí é preparado. E daí PPP fez um discurso lá me elogiando. Daí eu me senti tanto estimulado que meti logo um vale. Assim que disse. Com esse vale eu comprei um livro de história. Porque o professor, o diretor Léo Dantas, disse que de noite ia me dar as aulas da tarde, da manhã e da noite. E que de noite às 6h30 eu já teria aula. Né? Eu saí de lá, era mais de 5 horas, comprei o livro, quando foi de noite eu estava afiado. Comprei o livro. Este livro ainda hoje eu tenho. Rodolfo Lobo, História Geral. Comprei lá no Palácio do Comércio. Ali na livraria do Arlindo. Irmão da Adisa Sá. Não sabia não, irmão da Adisa Sá, não. Tudo. Rapaz, no instante passa, né? Quando o papo é bom. Mas, olha, eu vou repetir o programa com o Juarez Leitão, viu?
Não tenho dúvida, bom demais, não é não? E esse é o Juarez Leitão. Juarez, muito obrigado, viu? Aqui Passou-se uma hora já? já Ei. alimentei-me aqui da tapioca e sobretudo de conhecimento, né? E conhecimento, você é a história viva aqui de Fortaleza, uma personalidade imprescindível à nossa artes e cultura. Inclusive, não deu nem tempo de falar do Juarez, retratista, pintor, né? Mas na verdade, teremos tempo. olha, quando eu era menino, meu pai me deu um dia, eu vivia gratujando, como deve ter acontecido com você também, com carvão, com lápis, com tudo. Na hora da aula, enchia os cadernos de prestar atenção direito, ficava fazendo moleque de todo jeito, etc. E o pai um dia me deu uma, lá naquele sertão bravio, né? No sertão nos Inhamuns, por acolá, a minha fazenda, a fazenda do meu pai, Barro Vermelho, está lá ainda hoje. Era só passar de 15 dias o caminhão do Moacir, e dirigido pelo motorista Chico Ventinha. Pois bem, e aí o caminhão era a visita da civilização. Então trazia sardinha, lata de doce, essas coisas todinha, né? Macarrão. E um dia meu pai comprou uma caixa de lápis. De 12 lápis, que é das maiores, né? Rapaz, aí eu pintei o set com essa caixa. Quando meu pai foi assassinado, ele tinha tanta vaidade destes desenhos, do filho que desenhava, que ele saía com um bocado de garatuja minha e mostrando aos amigos. Quando ele morreu, no bolso da roupa dele, foram encontrados vários desenhos no bolso da roupa dele. Desenhos que ele tinha saído com ele para mostrar. Tá entendendo? Era incrível. Bom, daí um dia eu achei que minha arte era literatura, né? Daí fui pescando e tudo mais. De vez em quando pintava alguma coisa. Mas aí um dia o Dorian Sampaio chegou e disse: olha aí, me diga uma coisa. Eu vi, não sei, entrei numa casa, tinha um quadro que disseram que era seu. Você pinta? Eu disse: raramente, coisa e tal. Daí ele disse: rapaz, onde é que você fez que curso? Ele disse: não fez curso não. Rapaz, mas vai fazer um curso. Você não sabe nem misturar as tintas. Eu digo: eu não trabalho com tinta não, trabalho com aquarela, tinta só uma vez ou outra, que assim quando eu pego. Aí ele disse assim, que uma amiga minha tinha me dado umas tintas, né? Eu digo: já secou tudo e tudo. Ele disse: não, rapaz, você vai se inscrever lá no curso da Tereza Norma. Tu conhece? Curso de pintura. Tereza Norma. Daí a Tereza Norma, você vai lá e tudo mais, daí falou muito bem. Rapaz, eu tornei minha grande amiga da professora. Passei 5 anos. Corra boa. Porque fiquei amigo da casa, levava um vinho, né, e tudo mais lá. Fui colega de várias pessoas lá, que outros que... Depois lá no Francisco a gente se reencontra às vezes com antigos alunos dela, e ela é muito amiga do Francisco também, lá, o Francisco da Panorama. Que ali também no Francisco, rapaz, antes dessa pandemia, era um lugar de encontro. Dia de sábado tinha uma cervejinha, mandava buscar um frango. Mas vai passar, né? E a gente se reencontra de novo. Tomara, né? Muito obrigado, meu amigo, viu? E até a próxima!